Deus entre nós. Que frase poderosa, não é verdade? É uma frase que somente faz sentido dentro do cristianismo e dentro da palavra que foi revelada por um Deus que nos criou à sua imagem e semelhança para ter um relacionamento conosco. E relacionamento este que pressupõe estar no mesmo lugar. Mas que lugar é este? A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 8, o seguinte: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Éden, um lugar paradisíaco, que nós imaginamos ser talvez o lugar mais formoso, mais bonito que já existiu. Um lugar que nós não temos acesso hoje, mas que Adão e Eva tiveram não somente acesso, mas nesse lugar eles cumpriram o propósito desse jardim, que não apenas ser um lugar bonito, um lugar com uma boa paisagem ou um lugar agradável aos olhos. Aliás, a palavra Éden remete à ideia de prazer, a um lugar especial, formoso. O ponto não está no lugar apenas pela sua formosura ou pela sua estrutura. O ponto é que, de acordo com a cosmovisão da época, existiam certos lugares em que Deus se encontrava com o ser humano, ou os deuses tinham um tipo de relação com os seres humanos. E na antiguidade, esses lugares eram chamados de templos. Exatamente, templos. Aqueles recintos onde a divindade entrava em contato com o homem, a mulher, onde o céu e a terra se interconectavam. Quando nós vemos a Bíblia e como ela pinta todo o quadro da criação, nós vemos que Deus estabeleceu todo o cosmo, todo o universo como o lugar da presença dele junto com a presença do ser humano. O Jardim do Éden, como ele está localizado a leste, é uma representação do templo cósmico de Deus, onde Deus ele colocou o ser humano, mas não colocou o ser humano apenas para fazer número ou apenas como um elemento visual. Não, colocou o ser humano lá, Adão e Eva, homem e mulher, criados à sua imagem e semelhança, para que nesse lugar ele pudesse ter encontro, um relacionamento e uma comunhão verdadeira. E veja que nesse tal jardim nós temos a árvore da vida, que é símbolo da concessão daquilo que é apenas de Deus, ou seja, a eternidade para o ser humano, para que para sempre e sempre o homem e a mulher, que ambos foram criados, pudessem aproveitar, gozar e ter esse relacionamento e essa comunhão íntima, duradoura, pessoal com Deus. O Éden, cercado de 4 rios, que nos dá a ideia de que o Éden não é apenas um arquétipo do templo, mas de fato é o templo, é o local onde Deus tinha um relacionamento com essas pessoas, que é o ideal de Deus, que é o projeto original número 1 de Deus para com a sua coroa da criação. Ter um relacionamento com eles, estar com eles, estar entre eles. A temática de estar com o homem é uma temática que começa em Gênesis, termina no Apocalipse e é a realidade que todos nós somos chamados a vivermos no Senhor para sempre. Mas veja, dentro dessa maravilhosa pintura, dentro desse plano tão maravilhoso, o ser humano, no capítulo 3 de Gênesis, ele coloca tudo a perder. Ele come justamente do fruto que Deus falou para não comer. O fruto do conhecimento do bem e do mal.
Adão e Eva, de fato, conheciam aquilo que era o certo ou o errado, mas eles tinham esse conhecimento na sua dependência dentro dessa comunhão divina. E ao comer, cedidos pela tentação que a serpente fizera, eles fizeram isso na esperança de eles serem Deus para eles mesmos, ou seja, eles decretaram em relação a Deus a autonomia. Ou seja, agora não era mais Deus que estabelecia aquilo que era certo ou errado, agora eles eram senhores do seu destino, eles eram donos dos próprios narizes. Todo pecado nasce dessa inclinação que nós temos a partir da queda em sermos autônomos em relação a Deus. Mesmo Deus tendo nos feito para estar conosco, quem saiu da presença dele de forma voluntária fomos nós, porque nós escolhemos nós sermos deuses para nós mesmos e abandonarmos o Deus verdadeiro que nos criou para estar conosco dentro desse templo. Éden, o Jardim do Éden era para ser o epicentro, o santíssimo lugar, a partir de onde Deus levaria toda a sua glória a todos os cantos da terra. Deveria ser o lugar de encontro com esses primeiros seres humanos, que a partir da sua multiplicação levariam a todos os lugares a presença de Deus, de maneira que todos os homens seriam os sacerdotes da criação, os corregentes deste mundo, intermediando a verdadeira adoração a Deus, as criaturas, tudo que foi feito diante do Deus Criador de todas as coisas. Depois do pecado, esse jardim foi retirado da nossa existência. Adão e Eva foram expulsos desse jardim e foram colocados em exílio. O que será que aconteceu com a presença de Deus, que era plena na vida desses dois primeiros seres humanos e que agora, por causa do pecado, eles não somente foram expulsos desse templo cósmico, desse templo, desse lugar especial do Éden, de maneira que anjos foram colocados, espadas flamejantes impediram acesso a esse local de encontro com Deus. Será que isso significava que Deus não mais se relacionaria com o ser humano? Ou que Deus não estaria mais com o homem ou com a mulher? Pois é, a Bíblia nos mostra que mesmo nós tendo feito a escolha deliberada de nos ausentarmos e sairmos da presença de Deus, Deus, ele nos fez para estar conosco e ele vai em busca do ser humano para redimi-lo. Mesmo quando ele vai para o exílio, Deus vai com ele. Que maravilha é sabermos que esse Deus está conosco e que permanece conosco. E o seu propósito para conosco é de nos restaurar a essa posição de relacionamento pleno que vai sendo pouco a pouco revelado nas Sagradas Escrituras. Deus entre nós. Deus está conosco desde as primeiras páginas de Gênesis e nós vamos ver como que isso vai sendo desenvolvido pouco a pouco nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e não se esqueça, Deus, ele está entre nós.